Olá, eu sou o professor José Luiz e vim fazer a aula observada do professor Denilson Saturnino, numa aula de português e literatura que trouxe como tema o autor Augusto dos Anjos no pré-modernismo. É importante dizer que na aula anterior a essa, o professor Denilson falou sobre o pré-modernismo e explicou todas as suas características. Nessa, porém, ele não fez toda uma recapitulação. Na verdade, quando ele inicia a aula, ele faz alguns pequenos ganchos. Ele não volta para aquela aula e faz toda aquela recontextualização. Ele apenas fala alguma coisa para pegar de gancho. Sua aula inicia mesmo com o poema Psicologia de um Vencido. Esse poema é do autor Augusto dos Anjos e o professor começa a lê-lo. Lê todos e a gente pode notar que enquanto ele lê, existem algumas palavras destacadas. Ao término da leitura, o professor começa a fazer análise dessas palavras que estão destacadas. E nesse momento que ele começa a fazer análise das palavras que estão em destaque lá, dizendo a que elas se referem e o porquê delas estarem lá, nesse momento sim, ele começa a fazer um link com a aula passada, trazendo as características do pré-modernismo para aquela situação. Após ele fazer toda esse link, toda essa explicação das palavras, do porquê elas estarem lá, o professor começa a fazer a análise do poema como um todo. Entre muitas características que ele cita, a principal é que se trata de um poema negativo. Ele fala também que o poema conta a história do eu lírico, desde o nascimento, passando pela adolescência e morrendo. Por isso se trata de um poema negativo. Depois de toda essa explicação, o professor Denilson ele acaba entrando no contexto histórico e dizendo como que se deu essa parte histórica, por que aquele poema foi escrito daquele jeito, o Brasil estava passando por uma reformulação, estava ali tendo a sua república, e a partir de tudo isso, depois de tudo isso, ele conclui a sua aula dizendo o porquê de que aquele poema foi escrito daquele jeito. Porque nessa época existia muita desigualdade, embora em São Paulo, que era uma capital desenvolvida, já tivesse ali umas indústrias pequenas, não era uma indústria grande, mas já existia. O maior poder estava mesmo no que se chamava política do café com leite, onde ficavam no poder apenas São Paulo e Minas. E aí o professor, após explicar tudo isso, ele conclui a sua aula explicando todos os pormenores e as características de Augusto, e trazendo aquele gancho anterior da aula e linkando todas as características do pré-modernismo.